Fala aí galera, aqui é o Thiago do canal Bússola Dev e hoje a gente vai falar de um outro assunto também muito importante que seria aí semântica, tá? Basicamente galera, semântica é a gente utilizar aí cada tag, né, do HTML de acordo com a sua finalidade, tá? Então por exemplo, aqui a gente tem um H1, certo? Então eu tenho aqui o meu H1 que seria esse título aqui, tags de âncora. Só que também pessoal, eu poderia fazer o seguinte, ó, eu poderia aqui criar um parágrafo, tá? E vou colocar aqui o mesmo texto dele. Opa, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vou salvar esse cara aqui e ele apareceu aqui o meu tag de âncora. E eu poderia fazer o seguinte, ó, através do CSS eu poderia falar que esse cara aqui ele vai ser, ele vai ter um peso de fonte bold, tá? E ele vai ter aqui um font size, né, que seria o tamanho da fonte, de 24 px, tá? E inclusive eu poderia ir aumentando até chegar ali próximo do meu H1. Então eu poderia fazer mais ou menos isso daqui, tá? E utilizar. Só que isso não seria semântica, pessoal, porque assim, para que eu precisaria colocar uma tag IP e estilizar ela, né? Aplicar um CSS, sendo que eu já tenho uma tag própria do HTML que faz isso, né? Que seria o H1. Tá? Então a semântica basicamente é a gente saber estruturar o nosso documento de acordo com as tags que foram criadas para isso, tá? Um outro exemplo, pessoal, de semântica seria isso daqui, ó. Aqui a gente tem, por exemplo, as nossas sections, né? E os nossos artigos. Só que eu poderia, por exemplo, nessa primeira section aqui, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu vou recortar ela, criar uma outra section e colocar aqui dentro, tá? Se eu salvar, galera, não vai acontecer nada. O nosso código vai funcionar da mesma maneira. Só que, por exemplo, inspecionando aqui, eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho uma section e dentro dessa section eu tenho outra. Então, ou seja, essa primeira section é desnecessária, tá? Isso ele não tem nenhum efeito visual, só que em questão de performance, isso nos atrapalharia muito lá na frente, tá? Então, por exemplo, o Google tem uma ferramenta aí chamada Lighthouse, que quando eu rodo aqui o report de performance, ele pega tudo isso. Ele fala, olha, sua página tem elementos a mais, né? Tenta remover, então a gente vai ter que ter todo aquele trabalho lá na frente, tá? Então, por exemplo, uma outra questão de semântica que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Deixa eu só voltar aqui, tirar essa section. Beleza. Ó, mais ou menos assim, galera. A gente tem aqui a nossa tag main, certo? E digamos que lá embaixo dela, né, eu tenho aqui a minha tag footer e eu tenho o meu body. Suponhamos que eu vou colocar aqui um parágrafo embaixo do meu body. Vou colocar aqui teste. Tá? Vou salvar e se eu for na minha página, ele vai funcionar, ele vai exibir. Só que ele foge da semântica, porque a gente sabe que o body tem que ter todo o conteúdo da nossa página, né? Então, ou seja, pessoal, além dessas informações de eu ter aí os elementos certos, né, de acordo aí com a minha tag, ou seja, cada tag tem a sua finalidade, o P tem a finalidade do parágrafo, o H1 tem a finalidade do título. Existem outras questões até mais complexas por trás disso, porque assim, os robôs, por exemplo, do Google, eles utilizam aí justamente, né, métricas que buscam as informações da nossa página, né? Então, ou seja, ele interpreta aí todas as tags da maneira como elas devem ser. E se elas não estiverem bem estruturadas, eles não conseguem conversar aí com a nossa página e, obviamente, a gente fica perdido aí nos resultados de buscas, tranquilo? Então, assim, eu acredito aí que deu para passar aí de uma forma bem simples, né? Acredito que deu para entender aí como que funcionaria a parte da semântica, mas basicamente, pessoal, resumidamente seria isso, tá? É a gente utilizar aí cada tag de acordo com a sua finalidade, tranquilo?